Então vamos, com a graça de Deus, primeiramente abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 1 a 7. Então a carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 7. Nós vemos o seguinte relato. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então ele está pregando aqui o evangelho dado, recebido por eles e admoestando eles a permanecer nesse evangelho. Verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então nós vemos nessa narrativa aqui a centralidade da ressurreição de Cristo, e é esse o tema dessa manhã a ser apresentada, essa triunfal ressurreição de Cristo, de modo a trazermos de maneira clara, assim como o apóstolo Paulo contou essa história, não era um mito, ele não estava formando uma alegoria, uma parábola, não, ele estava falando de um dado da história de Jesus. Então morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Muitas vezes, irmãos, nós pregadores destacamos muito a morte de Cristo. E claro, deve ser destacado, e é o clímax do plano da redenção. Ratificou tudo aquilo que estava na promessa de Deus, Ele morrendo em nosso lugar, levando a nossa culpa. Mas esquecemos muitas vezes de destacar o outro ponto que confirma tudo isso, a realidade, a vitória dele sobre a morte, porque a vida que havia nele mesmo, ele então com a sua divindade ressurge dos mortos naquelas primeiras horas do primeiro dia da semana. E aqui agora nós vamos mergulhar numa narrativa maravilhosa que a mensageira do Senhor Ellen White nos traz, no desejar de todas as nações. Antes ainda, queria destacar aqui que fala, das aparições, foram várias de Cristo. E aqui é dito que ainda na época em que Paulo escreveu essa carta, havia pessoas vivas, testemunhas oculares destes fatos. A maior parte, ele fala, ainda daqueles 500 irmãos. Então a gente tem que destacar muito bem que não foi assim, Jesus ressuscitou e ficou escondido. Claro, ele apareceu primeiramente aos discípulos, como narra a Bíblia, mas ele ficou 40 dias aqui nessa terra. Depois tem 10 dias dos apóstolos sozinhos, onde eles chegaram numa unidade entre eles, uma unidade fraternal e de fé, e aí, então, Pentecostes já tinham alcançado de modo a receberem o Espírito Santo sem medida. Então nós temos 50 dias aí, da Páscoa ao Pentecostes, por isso o nome da festa das semanas, aí que eram 7 semanas completas que tinham que acontecer. Então, 40 dias Jesus aqui na terra ainda, 10 dias sozinho e desce o Espírito Santo. Nós destacamos muito pouco isso. E aqui vimos quantas testemunhas haviam.
Ellen White relata sobre isso, e vamos pegar trechos aqui do Desejar de Todas as Nações, da página 771, 772, também a 777 a 780 e também 781 a 82, 785 e 786. Alguns trechos nessas páginas aqui que nos trazem uma narrativa contínua do que aconteceu e como seus opositores lidaram com o fato, né? E aqui começa dizendo que esses sacerdotes e príncipes não estavam tranquilos, levaram a cabo seu desígnio de matar a Jesus. Eles queriam tanto isso e tinham realizado. Não experimentavam, no entanto, a sensação da vitória que esperavam. Mesmo na hora de seu aparente triunfo, assaltavam-nos dúvidas quanto ao que viria depois. Depois da ressurreição, os sacerdotes e principais puseram em circulação o boato de que Cristo não morrera na cruz, que apenas desmaiara e revivera posteriormente. Outro boato afirmava que não era um corpo real, de carne e osso, mas a semelhança de um corpo que fora posto no sepulcro. A ação dos soldados romanos contesta essas falsidades. Não lhe quebraram as pernas porque ele já estava morto. Para satisfazer os sacerdotes, furaram-lhe o lado. Não se houvesse já extinguido a vida, isso teria ocasionado imediatamente a morte. Então o próprio relato vai refutando essas mentiras, né? Olha que interessante agora, mais adiante ela diz: pouco puderam repousar no sábado, falando dos que levaram Cristo à morte. Embora não transpusessem o limiar de um gentil por temor de contaminação, tiveram, no entanto, um conselho quanto ao corpo de Cristo. A morte e o sepulcro deviam guardar aquele a quem crucificaram. Reuniram-se os príncipes, agora um texto de Mateus 27, 62 a 65. Diz: reuniram-se os príncipes dos sacerdotes em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. Então concedeu uma guarda para eles. Veja só que interessante, mais posterior nós vamos ver, eles vão dizer mais uma vez essa mentira de roubar o corpo. Mas aqui eles já tomaram essa medida para evitar o quê? O roubo do corpo. Eles então falam: olha, os discípulos vão lá e vão começar a contar que ele ressuscitou, que ele tinha prometido que ressuscitaria ao 3º dia. Então foram tomadas medidas para se evitar isso. Os sacerdotes deram ordens para ser guardado o sepulcro. Uma grande pedra fora colocada diante da entrada. Então era uma pedra, né, que era rolada e fechava a entrada do sepulcro. Através dessa pedra puseram cordas, prendendo as extremidades à sólida rocha e selando-as com o selo romano. Então, além de cordas em volta, ainda tinha um selo, como fosse um lacre, né, para você saber caso fosse movida aquela pedra, formato cilíndrico, né? Diz assim: a pedra não podia ser removida sem quebrar o selo. Uma guarda de 100 soldados foi então colocada em volta do sepulcro para impedir que alguém tentasse contra sua segurança. Então é impressionante porque a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? A gente tem na nossa imaginação já o que ficou 2 guardas lá guardando. Quantos, irmãos? 100 soldados guardando o quê? Um morto.
Veja só que situação. Então, como eu teria alguma condição dos discípulos ir lá e fazer alguma coisa? Não, era uma guarda completa, uma centena de soldados então guardando. Os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde fora posto. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo, como se nele devesse permanecer para sempre. Assim se aconselhava e faziam planos fracas criaturas. Mal percebiam esses homicidas a inutilidade de seus esforços. Por seu proceder, no entanto, Deus foi glorificado. Os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os mais convincentes argumentos em prová-la. Quanto maior o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais rigoroso o testemunho de que ele ressurgira. Centenas de anos antes da morte de Cristo, o Espírito Santo declarara por intermédio do salmista: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Salmo 2, versos 1 a 4. As guardas e as armas romanas foram impotentes para limitar o Senhor da vida dentro do túmulo. Aproximava-se a hora de sua libertação. A continuação da história nos diz: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou. Mateus 28, 2. Vestido com a armadura de Deus, deixou esse anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho. E seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mateus 28, 3 a 4. Irmãos, quantos anjos apareceram aqui? Um anjo. Um anjo pôs correr aqueles 100 homens tremendo de medo. Um terremoto veio ao ele chegar aqui nesta terra. Onde está, sacerdotes e príncipes, o poder de vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora como cativos aprisionados sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é o rosto de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação, fogem as hostes das trevas, enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara à terra. Os soldados o veem removendo a pedra, como se fora um seixo, e ouvem exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Aqui então confirma, a própria identidade também deste anjo. O anjo que ficou no lugar de Lúcifer foi Gabriel, um personagem que aparece muitas vezes, aparece para Daniel, e assim por diante. Aparece para o pai de João Batista, Zacarias. Temos vários relatos desse anjo, que inclusive é um anjo selador. Mas esse é um assunto para outro dia. Vamos aqui na continuação, então, da narrativa. À vista dos anjos e do Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram e ficaram como mortos. Quando a comitiva celeste foi oculta a seus olhos, eles se ergueram, e tão rápido como lhes permitiram os trêmulos membros,
encaminharam-se para a porta do horto. Então esse local, né, onde Cristo foi depositado, nós sabemos num sepulcro novo de José de Arimateia, um lugar para ricos, né? Isso já era profetizado também lá no Antigo Testamento. Um túmulo não usado, não tinha antes nenhum cadáver. Foi usado então numa localidade boa e era dentro então de um horto. E dizem então, quando eles vão embora, essa glória, eles se erguem então trêmulos e se encaminham para fora. Cambaleando como bêbados, precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas novas àqueles com quem se encontravam. Então, pelo caminho, eles já foram contando o fato. Iam em busca de Pilatos, mas sua narração foi levada às autoridades judaicas, e os principais dos sacerdotes e os príncipes mandaram-nos buscar primeiro a sua presença. Estranho era o aspecto daqueles soldados. Tremendo de temor, faces desmaiadas, testificaram da ressurreição de Cristo. Disseram tudo exatamente como tinham visto. Deram testemunho agora para quem? As autoridades, as altas autoridades da nação judaica. Era o momento então de se desfazer de tudo, né? Mas não. Diz aqui, não haviam tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a verdade. Foi um testemunho assim, totalmente honesto. Com doloroso acento disseram, foi o Filho de Deus que foi crucificado. Ouvimos um anjo proclamá-lo, a majestade do céu, o Rei da glória. O rosto dos sacerdotes estava como de um morto. Caifás tentou falar. Moveram-se-lhe os lábios, mas não conseguiram emitir nenhum som. Os soldados então estavam para deixar a sala do conselho, quando os deteve uma voz. Caifás conseguira falar por fim. Esperai, esperai, disse. Não digais a ninguém o que vistes. Uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Aí se enganaram os sacerdotes. Esse era o pior absurdo agora que eles queriam contar. Que história falaciosa. Os soldados horrorizaram-se ao pensamento de trazerem, aliás, pulei aqui, antes fala, como poderiam os soldados dizer que os discípulos tinham furtado o corpo enquanto eles dormiam? Se dormiam, como podiam saber? E houvessem os discípulos provadamente roubado o corpo de Cristo, não teriam os sacerdotes sido os primeiros a condená-los? Ou, caso houvesse as sentinelas dormido junto ao sepulcro, não teriam os sacerdotes se apressado a acusá-los a Pilatos? Olha que absurdo, a mentira no seu pior estilo. Mas Caifás, como vimos, viu todo o peso, era consciente do que ele estava fazendo, lutando contra o próprio Deus. E aqui, de todo jeito que fosse a história, era mal contada. Diz que os soldados horrorizaram-se ao pensamento de trazerem sobre si mesmos a acusação de dormir em seu posto. Era este um delito castigado com a morte. Olha que grave a situação. Deveriam dar um falso testemunho enganando o povo e pondo em perigo a própria vida? Não tinham feito com toda a vigilância sua fatigante guarda? Como suportariam a prova, mesmo por amor do dinheiro, se juravam falso contra si próprios? A fim de impor silêncio ao testemunho que temiam, os sacerdotes prometeram salvaguardar os soldados, dizendo que Pilatos quereria tão pouco como eles próprios que aquela notícia circulasse. Os soldados romanos venderam sua integridade aos judeus por dinheiro. Chegaram à presença dos sacerdotes.
carregados com a mais assustadora mensagem da verdade. Saíram com uma carga de dinheiro e tendo na língua uma falsa história para eles forjada pelos sacerdotes. Uma história essa que alcança até os nossos dias. Até hoje circula esse boato que primeiramente foi dado essa história aos soldados romanos. Vieram e quando estávamos dormindo, seus discípulos roubaram o seu corpo. Diz ainda aqui, mais adiante, que ao ouvirem a notícia de sua ressurreição, temeram a ira do povo. Agora começou a espalhar a notícia para todo lado. O povo vendo isso. Recearam que a própria vida corresse perigo. A única esperança para eles era provar ser Cristo o impostor, negando haver ressuscitado. Subornaram os soldados e conseguiram o silêncio de Pilatos. Espalharam por perto e por longe sua mentirosa história. Testemunhas havia, porém, a quem não podiam reduzir ao silêncio. Sabem quem, irmãos? Olha aqui. Muitos tinham ouvido falar do testemunho dos soldados quanto à ressurreição de Cristo. E alguns dos mortos ressuscitados com Jesus apareceram a muitos, declarando que ele ressurgira. E agora? Contra o testemunho de pessoas que ressuscitaram. Veja que triunfo tremendo de Cristo sobre a morte. E essa história se espalhava para todo lado. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Eu fico impressionado aqui que Ellen White chega a declarar que foi o caso de muitos mártires, ressuscitarem nessa ocasião. E aqui a gente não tem noção de que pessoas em nenhum lugar da Bíblia, do Espírito de Profecia, nos é relatado que pessoas foram. Com certeza pessoas ilustres ressuscitaram nessa ocasião. E eu tenho para mim aqui uma especulação agora da minha cabeça realmente, que o próprio João Batista, que tinha dado a sua vida, também ressuscitou. Pessoas que eram contemporâneas devem ter ressuscitado neste momento. E as pessoas viram e reconheceram toda essa realidade. Por fim, aqui diz que esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Não podemos perder de vista essa belíssima história. Em relação a João Batista, nós vemos que é uma experiência dura que ele passou nos últimos dias no cárcere de Herodes, a ponto de ele começar a nutrir dúvidas, irmãos, quanto a Jesus ser o Messias tão longamente esperado, e ele manda que seus discípulos falem com Jesus. E aí Jesus não responde nada, fala para os discípulos acompanhar, e eles acompanham Jesus o dia inteiro, ele realizando milagres, falando às multidões, e depois, no final do dia, fala para os discípulos, volta para João Batista e relata o que tem sido feito. Jesus aparentemente provou João Batista naquele momento final. Eu vejo alguma semelhança até com a própria história de Moisés, uma vez que ele em nenhum momento visita João Batista prisioneiro e aparentemente abandonado sozinho por todos. João Batista então vira um mártir.
E diante desse mártir tão destacado aí nas Escrituras, segundo Jesus, o maior dos profetas, né? Nós vemos aí que seria uma grande glória, então, ele também testificar da ressurreição de Cristo. Nós temos alguns personagens em Apocalipse misteriosos. Não temos condição aqui de desenvolver, né, todo esse assunto lendo os textos, mas temos lá nas visões, né, em Apocalipse, os 24 anciãos e 4 seres viventes, com semelhanças aí de alguns animais, um deles semelhante a homem. Naquele relato, quando vemos as palavras que eles declaram, vemos que foram pessoas que não são seres não caídos, pessoas que foram redimidas por Deus. E eles têm uma experiência de salvação também, e eles louvam a Deus nestes moldes. Não só os 24 anciões, como os 4 seres viventes também. A razão de haver essa distinção, já vários intérpretes aí das profecias procuraram trazer respostas, né? Eles tomam de alguma maneira parte ativa no julgamento, né? Nós bem sabemos. Eles, acompanhado então de miríades de anjos, né? Ocorre aquele abrir dos livros, o exame do caso de cada um. E existe a hipótese, então, de aqueles 4 seres viventes serem 4 personagens mais destacados aí, e a semelhança de animais falarem de características, então, destes personagens. Então, nós temos o caso aí de 3 ilustres homens, que sempre comentamos. O caso de Elias, que vai ao céu sem morrer, Moisés, que passa pela morte, mas é levado ao céu, e temos ainda o primeiro de todos, Enoque também, que vai sem ver a morte para o céu. Mas nós temos 3 nomes destacados na Bíblia, e fica esse 4º aí, misterioso. Por isso, justificando a minha especulação, né, nessa manhã, não é ponto de salvação, não é nada disso, é apenas um ponto a pensarmos em relação a esse plano da redenção. Esse 4º bem poderia ser o próprio João Batista. Nós vemos nessa triunfal ressurreição de Cristo justamente a base da nossa esperança, a base de todo o cristianismo. Possamos então nutrir confiança e estarmos debaixo dos paternais cuidados, de modo a tomar parte nos benefícios da vida eterna, do ressurgir para uma vida com Cristo para toda a eternidade. Esse é o meu desejo e oração a cada um dos irmãos aqui. Amém.